Como eu disse, em análise está o quadro económico, macroeconómico dos economistas do PS que apresentaram esta manhã aos jornalistas. Pode ligar para os números 21 794 6161 e 21 794 6162. Tenho comigo Ricardo Jorge Pinto. Ricardo, uma primeira avaliação. Faço que coloque a mesma questão que coloquei há pouco ao Fausto Coutinho. Temos alternativa? Há aqui pelo menos uma alternativa em termos daquilo que é o posicionamento do Partido Socialista face ao cenário macroeconómico que foi aqui agora desenhado. E a dicotomia é muito fácil de desenhar. É a dicotomia entre o PSD, que acredita que esta evolução tem que ser sustentada e, portanto, um pouco mais lenta, e de que as medidas de austeridade não podem ser retiradas de um dia para o outro, caso contrário a economia pode depois sucumbir, como aconteceu em 2011. E do outro lado temos o Partido Socialista, que hoje veio aqui dizer, em primeiro lugar, que estas medidas de austeridade já não são apenas desnecessárias, mas até contraproducentes, na medida em que, por este desenho que aqui foi feito, no momento em que o Estado passar a ser mais interventivo, a economia imediatamente começa a crescer. E, portanto, é preciso que haja mais dinheiro do lado do Estado. Conhecemos. A resposta que o PSD deu, pela voz de um dos seus dirigentes, foi exatamente essa, de que esta receita é a receita que já tinha sido aplicada antes por José Sócrates e que levou o país à bancarrota. E agora o que veremos é em que é que o eleitorado acredita. Acredita em que, na verdade, não podemos voltar ao que tínhamos tido antes, porque caso contrário voltaremos outra vez a um programa de ajuda externo, ou acreditam no Partido Socialista em que, na verdade, estas medidas de austeridade estiveram a estrangular a economia e que, exatamente por causa desse efeito, nós teremos que aguentar com aquilo que são as restrições durante pelo menos mais 3 ou 4 anos, aquilo que o Plano de Estabilidade e Crescimento, desenhado pelo PSD, mostrou aos portugueses ainda recentemente. Qual é a interpretação que tu fazes da declaração pós-apresentação do documento de António Costa? Acho que António Costa tem aqui um problema. Sabe que, olhando para este documento, tem uma espécie de uma forma, onde agora poderá despejar aquilo que vai ser o seu programa eleitoral. Esse equívoco também é preciso começar a clarificá-lo. Isto não é o programa eleitoral do Governo. Nós não sabemos até se algumas das propostas que aqui estão constarão desse programa do Governo. Isto é um documento feito... Deu a entender. Deu a entender, mas também deu a entender que qualquer programa do Governo terá que entrar nesta grelha. Isto é, não pode fugir muito daquilo que são as linhas orientadoras que esta grelha aqui apresentou. E, portanto, isto é uma espécie de resposta ao Plano de Estabilidade e Crescimento do PSD, porque esse mesmo Plano de Estabilidade também não é o programa do Governo do PSD. O que nos leva a concluir que ainda há muito espaço para a manobra eleitoralista, quer de um lado, quer do outro. Encontramos, é verdade, mais do lado do Partido Socialista já algumas propostas que claramente estão a piscar o olho ao eleitorado, uma redução muito mais rápida da sobretaxa de IRS, uma inclusão de novo do RSI, do complemento de solidariedade do idoso, um novo subsídio para, ou um complemento de ordenado para aqueles que têm ordenados muito baixos e que não conseguem sequer atingir o salário mínimo. Tudo isso é claramente uma manobra de sedução ao eleitorado que está claramente desgastado com todas estas medidas de austeridade. Mas a verdade é que ainda há aqui muito território para o Partido Socialista incluir aquilo que nós sabemos, isso faz parte dos livros, vai ser a estratégia de captar votos. Da mesma maneira que dentro do PSD nós vemos ainda que há ali espaço para a introdução de medidas que certamente vão querer agradar um pouco mais ao eleitorado, até porque em ambos os casos há uma espécie de almofada financeira, hoje admitida pelo Partido Socialista, já admitida antes pelo PSD, relativamente à possibilidade de um plano B. Ora, nós estamos já a imaginar que esse plano B não será aplicado daqui a 2 anos, esse plano B aparecerá certamente no programa que vai ser depois desfilado pelas ruas do país no período de campanha eleitoral. No período eleitoral. E o que eu te pergunto é... E plano B para um cenário macroeconómico tão positivo? Pois, o problema é que se olharmos para estes dados, nós vemos que em alguns aspectos não há aqui uma concretização, nomeadamente em termos de números. Vou dar um exemplo. O Partido Socialista, ou pelo menos este documento, apresenta aqui a possibilidade de uma eliminação gradual da sobretaxa de IRS já em 2016 e em 2017. Isto permite uma redução da receita em cerca de 430 milhões de euros. E depois diz assim o documento: o impacto positivo na atividade económica limita a perda da receita. Mas nós não sabemos se limita em 10% ou se limita em 90%. Isto fica aqui em
em aberto e é provável, até pela evolução da economia, que isto tanto possa eliminar em 10% como possa eliminar em 90%. É muito difícil fazer estas estimativas e, portanto, também criar agora um plano B é tão arriscado como, por exemplo, colocar estas medidas, que nós sabemos que são apelativas. Obviamente toda a gente fica satisfeita se perceber que a sobretaxa não vai demorar 3 ou 4 anos a ser diminuída, mas é diminuída já em 2 anos, que os salários vão ser repostos em 2 anos e não em 4 anos com a PSD. O que falta saber é se, na verdade, há dinheiro para isto tudo. E aí, este documento é um documento que faz fé naquilo que é uma evolução positiva ou uma reação positiva ao impacto de algumas destas medidas. Do lado do PSD, nós temos a outra visão, a visão a dizer que o impacto destas medidas pode levar a economia portuguesa de novo a desfalecer e a levar-nos a uma situação de crise. Certo. A ideia desse documento é de que vamos dar mais dinheiro aos portugueses, que já estão completamente exaustos, para eles gastarem e para a economia crescer. Sim, mas isso faz algum sentido, faz tão sentido como ao contrário. E eu aqui, que não sou um especialista em economia, fico também sempre perplexo perante estas leituras. Porque o que tu disseste tem lógica, que é a economia não pode crescer se não houver pessoas nas lojas a comprar coisas. E as pessoas para irem às lojas comprar coisas precisam de dinheiro. É preciso dar-lhes dinheiro. O problema mas se formos importar coisas, a comercial... Não, e depois é preciso saber também como é que nós conseguimos dar dinheiro às pessoas, porque o dinheiro não nasce nas árvores e não temos sequer uma máquina de fazer dinheiro. E este aspecto é o aspecto importante, é que nós não podemos sequer jogar com a desvalorização da moeda para injetar mais dinheiro na economia nacional. Estamos numa zona euro que tem as restrições que nós conhecemos e que, portanto, não pode, só porque o governo português considera que isso é necessário, neste momento, despejar esse dinheiro aqui para dentro. Há aqui algumas medidas, por exemplo, uma aplicação mais rápida dos fundos comunitários. Nós não sabemos a que velocidade é que essa aceleração será efetuada e também não percebemos exatamente de que maneira é que isso poderá ter um impacto muito positivo naquilo que é a reação da economia, exatamente para compensar aquilo que é o aumento de despesa que o Partido Socialista apresenta. Mas, como dizia, temos aqui essa dicotomia. O Partido Socialista a dizer o que é preciso é que o Estado apareça a investir dinheiro, a injetar dinheiro. O PSD a dizer já tivemos essa receita e essa receita falhou, agora é preciso deixar que seja o setor privado, de forma consciente e moderada, a fazer o trajeto que nós já começámos há 4 anos e que teve o resultado que os portugueses já conhecem.